Olá, vamos aprender hoje sobre ligações químicas. Sou Itanira Souza, acadêmica do curso de licenciatura em Física, EAD, pela UFMA, Polo de São João dos Patos. E o objetivo deste aprendizado se dá, em compreender o conceito de ligações químicas e apresentar os tipos de ligações químicas e suas propriedades físicas, ou seja, ao final desta apresentação, teremos aí o conceito, a compreensão do conceito das ligações químicas e também vamos compreender, os tipos de ligações químicas e suas propriedades. Então, o primeiro questionamento, o que são as ligações químicas? Temos aí um conceito de que as ligações químicas, elas se estabelecem entre a união entre dois átomos, tá? Essa união desses dois átomos, elas se dá por uma ligação química e essa ligação química, elas se apresentam em três tipos, que são as ligações covalentes, que é onde os elétrons, eles são partilhados, são compartilhados, ou seja, cada elemento vai partilhar, seus elétrons. Temos aí também a ligação metálica, onde os seus elétrons eles estão dispostos, de forma livre, que é o conhecido mar de elétrons livres. E ainda temos a ligação iônica, que nesse caso os átomos eles podem ceder ou captar elétrons. Tá, vamos falar agora sobre cada um dos tipos de ligações. O que é a ligação covalente? É a ligação que se estabelece entre dois átomos numa molécula por partilha de elétrons. Cada átomo disponibiliza um ou mais elétrons de valência para ser partilhado com outro átomo. O compartilhamento ele se justifica porque dá origem a uma força atrativa entre os núcleos, garantindo maior estabilidade. Como estamos observando na animação, temos aí dois átomos e estes átomos eles estão compartilhando aí seus elétrons. Para quê? Para que haja uma estabilidade entre as partículas, que nada mais é do que o fundamento da ligação química. É justamente manter essa molécula estável. Quantos pares de elétrons poderão dois átomos partilhar? Então, entre dois átomos poderá haver até 3 pares de elétrons partilhados. Se houver, dentro dessas condições, um par de elétrons partilhado, diz que temos aí uma ligação covalente simples. 2 pares de elétrons partilhados, temos aí a ligação covalente dupla. 3 pares de elétrons partilhados diz que temos uma ligação covalente tripla. Então, há essas 3 possibilidades para a partilha dos elétrons. Pode ser uma ligação simples, dupla ou tripla. Ou seja, até 3 pares de elétrons podem ser partilhados em uma ligação covalente. Tá, e o que são as ligações covalentes polares e apolares? Nas ligações covalentes, os elétrons, eles poderão ser partilhados de forma igual ou de forma diferente, dependendo da capacidade de atrair os elétrons de cada átomo.
A ligação covalente apolar, os átomos atraem os elétrons da mesma forma e a nuvem eletrônica ela é simétrica. Já na ligação covalente polar, um dos átomos da ligação atrai os elétrons mais intensamente do que o outro átomo, o que provoca uma nuvem eletrônica assimétrica. Isso com um polo positivo e um polo negativo, né? Então, temos aí esses dois tipos, né, de ligações covalentes polares e apolares, onde um forma uma nuvem simétrica, ou seja, quando os átomos eles atraem os elétrons de uma mesma forma, e também temos a ligação covalente polar, que forma e provoca uma nuvem eletrônica assimétrica, ou seja, os elétrons têm um dos átomos atrai os elétrons de forma mais intensa. E aí forma essa nuvem assimétrica, onde um polo fica positivo e o outro polo negativo. Tá, e as propriedades físicas das substâncias moleculares, né? Então, nesse caso, as ligações covalentes, elas possuem aí as suas propriedades e são observadas as seguintes. Existem nos estados gasoso, líquido e sólido. Quando no estado sólido, geralmente possui ponto de fusão e ebulição mais baixos se comparados com os das substâncias iônicas ou metálicas, que nós vamos já também aprofundar um pouco sobre essas ligações. Outra propriedade observada nas ligações covalentes é que algumas delas são solúveis em água, outros são solúveis em solventes apolares e outros ainda são solúveis em ambos. Outra característica, outra propriedade é que normalmente não são condutoras de eletricidade, nem puros, nem quando dissolvidos em água. A exceção ocorre por conta dos ácidos que, quando em solução, conduzem uma corrente elétrica. Então, as substâncias moleculares possuem aí essas propriedades que são observadas em suas ligações covalentes. Agora vamos falar sobre as ligações metálicas. O que é a ligação metálica? É a ligação química que se estabelece entre os átomos de diversos metais, ou seja, essa ligação é o tipo de ligação que ocorre entre os metais. A exemplo, temos aí o ferro, o zinco, o alumínio e por aí vai. Todos os metais que estão dispostos na tabela periódica fazem, né, esse tipo de ligação química, chamada metálica. E ela se caracteriza pela existência de íons positivos dispostos de forma ordenada. Esses íons positivos são os átomos que cederem elétrons. Entre os íons positivos, circulam com grande liberdade de movimentação os elétrons que foram cedidos pelos átomos. É devidamente a este fator que os metais conduzem bem a eletricidade. Por isso se chama a esse conjunto um mar de elétrons livres, né? Porque eles têm essa característica, né, de ceder elétrons e esse fator faz com que esses metais eles conduzem bem a eletricidade. Quais são as suas propriedades? As suas propriedades se destacam. Elas possuem brilho metálico característico,
são boas condutoras de eletricidade e de calor, possuem uma densidade elevada, possuem pontos de fusão e ebulição elevados, são maleáveis e apresentam ductibilidade, e também elas apresentam uma resistência à tração. Então, temos aí nessas 6 propriedades físicas das substâncias metálicas. Agora, falar sobre a ligação iônica. O que é a ligação iônica? É a ligação química que se estabelece entre 2 átomos, em que um deles captou um ou mais elétrons ao outro, formando-se um cátion e um ânion. A exemplo, temos aí o cloreto de sódio, né? Que é o cloro juntamente com o sódio, que vai fazendo aí essa ligação iônica, justamente devido à questão da sua última camada, né, da sua distribuição eletrônica, tá? Para a formação do composto iônico, esses íons, eles se alteram em uma estrutura tridimensional e infinita, mantidas pelas forças de atração entre as cargas opostas, tá? Uma carga positiva, outra carga negativa, e isso vai fazer com que elas se atraem. E essa atração é conhecida como ligação iônica, e aí ao final vai formar, né, um cátion e um ânion. Essas forças de atração, elas são intensas, e é por isso que a fusão de um composto iônico, o que significaria a dissolução dessa estrutura tridimensional, requer muita energia, tá? Então, para dissolver essa ligação, é necessário que haja, né, uma quantidade de energia bem significativa. Tá, e suas propriedades? As propriedades físicas das substâncias iônicas. São propriedades observadas nos compostos iônicos. Altos pontos de fusão e de ebulição, que a gente acabou de observar. Condutividade elétrica quando fundidos ou dissolvidos em água, lembrando que a água ela é polar, né? Solubilidade em água, a maioria, né, consegue ser solúvel em água. Apresentam aspecto cristalino, são sólidos e possuem brilho, né, a maioria, tá? Então, são essas as propriedades físicas das substâncias iônicas. Tá. Para concluirmos o que a gente viu dentro desta apresentação, temos aí que as ligações químicas nada mais é do que a união entre átomos, tá? E essa ligação vai formar moléculas, e essa ligação ela se apresenta de 3 formas. A ligação covalente, onde os átomos elas mantêm-se ligados por partilha de elétrons, onde cada átomo vai buscar a sua estabilidade, onde um átomo ele se une ao outro átomo, se mantém ligado a partir desse compartilhamento de elétrons. Na ligação metálica, os corpúsculos eles mantêm-se ligados por atração entre íons e um mar de elétrons, tá? Essa ligação ela se dá entre os metais, e essas moléculas que são formadas a partir dessas ligações, elas se mantêm ligadas tanto pela atração entre os íons, como também por essa liberdade, né, dos elétrons em meio a essa ligação. E por fim,
não menos importante, temos a ligação iônica, onde os corpúsculos eles mantêm-se ligados devido à atração entre o cátion e o ânion que são formados, né, em meio a essa ligação. A ligação química ela vai resultar, tá, em uma molécula. E essa molécula, ela de alguma forma, ela vai ter que se manter ligado ao outro átomo, né, um ao outro. E de acordo com esse átomo, a gente vai definir se a ligação ela é covalente, se ela é metálica ou se ela é iônica. Então, de acordo com os conceitos adquiridos e com a compreensão de cada tipo de ligação, podemos, ao final, concluirmos que a natureza ela traz aí esse conceito, essa definição sobre as ligações dos elementos da natureza e suas respectivas ligações. É isso, só agradecer. Até o momento.